Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje temos aqui para entrevistar o Dr. Gustavo Zandoná Gabaldo. O Dr. Gustavo, ele que é ginecologista, obstetra, também ele é especialista em cirurgia minimamente invasiva e também responsável pela obstetrícia do hospital. Dr. Gustavo, muito obrigado por ter vindo, tá? Por ter aceito o nosso convite. Prazer tê-lo aqui conosco. E vamos começar esse nosso bate-papo aí. O prazer é todo meu, né? De participar desse encontro aí com vocês. Bacana, doutor. Seja muito bem-vindo. Doutor, para a gente começar, já estava batendo um papo, você estava contando muitas coisas legais. Sempre quis ser médico, doutor? Olha, sempre quis ser médico mesmo. Desde pequeno eu tenho uma influência, né, um pai. O pai é o médico já há muitos anos, um dos fundadores aí da Policlínica também. Então, no dia a dia da conversa, né, olhar a experiência, saber, né, como funciona a medicina, né, as horas que tem dedicado a isso, tu vai adquirindo aquela informação, né? O bichinho da medicina vai picando. E aí vem picando. E aí a hora que mexeu, né, a gente... A alternativa foi se conhecendo lá, foi procurar tem pedigree, vai? Isso aí, pode ser. Não, e outra, né? E se a gente falar de seguir a linhagem, sim, tá seguindo a linhagem, inclusive, da especialidade, né? Claro, exatamente. Sim, foi até a especialidade, foi a mesma, né? Exatamente. Então, com certeza tem uma influência aí, né? Do dia a dia, do bate-papo, de visualizar, né? E seguir esse caminho. Então, desde criança, então, posso dizer que ser médico. Que bacana. Doutor, e assim, quando era pequeno também, andava junto com o pai dentro do hospital, frequentava, visitava, passava visita no hospital. Como é que era essa história junto com o pai dentro do hospital, quando pequeno? O pai, na época, então, imagina, não tinha nem celular na época, né? Sim. Então o pai tinha que deixar o telefone, aí vamos no restaurante, daí ele deixava o telefone de contato lá no restaurante, avisava, vou pro restaurante. E nós, no restaurante, sempre chamava e tinha que sair do restaurante e ir pro local, né? Pro atendimento lá, né? Entendi. E nessas a gente ia junto, às vezes. Olha, quero ir junto, pai, quero ver como é que é e tal. Às vezes tinha um parto, a gente ficava ali junto. Ou ia passar visita, né? Terminava o restaurante, ia passar visita na paciente, acompanhava ele, né? O pai tinha uma maletinha também, trazia. A gente era curioso, pegava aquela maletinha e ficava ali mexendo, né? Então, assim, esse contato, esse vínculo, né, que ele nos proporcionou, claro que influenciou em toda a minha escolha, né, de medicina. E aí entendi como é o médico também, a vida do médico, né, a rotina do médico. Não, lógico, né? E eu acho que mistura um pouco da vocação com um pouco da influência, com tudo isso, e acaba gerando uma paixão aí, né, doutor? Exatamente. E como você falou, é o bichinho que pegou, porque meu irmão, por exemplo, é arquiteto. Não teve relação nenhuma, né? Com a medicina. Então, cada um tem uma influência e aí é a sua escolha, né? É verdade. Conhecendo, né? Olha, isso aí é para mim. Acho que o meu perfil é esse mesmo. Entendi. E aí eu parti para a medicina. É verdade. Conta um pouquinho pra gente da tua formação, doutor. Tu estava me contando, se formou lá em Pelotas. Então, saí daqui de Pato Branco e fiz faculdade lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Fiz a Católica de Pelotas. Legal. Me formei em 2002, né? Durante a faculdade fiz bastante estágios, já em maternidade, obstetrícia. Num desses estágios eu conheci a Raquel, minha esposa, lá em Pelotas. E depois dali fiz a residência em Porto Alegre, né? Aí até na maternidade a gente encontrou, a gente sempre fala que nossos caminhos foram traçados na maternidade, né? Porque a gente encontrou ela, a minha esposa, na maternidade. E a gente trabalha hoje na maternidade até hoje, né? Então tem uma história muito Barão longa. Vermelho, né? Barão Vermelho. Olha, literalmente. Tem tudo a ver com a gente essa música. Então. Que bacana. E aí depois fiz a formação então, em Porto Alegre, de ginecologia e obstetrícia, no Hospital Conceição. Me formei em terminei a residência em 2005. Em 2006, aí eu fazia... Só tomar uma aguinha que deu uma secura na garganta. Então, em 2005, me formei em obstetrícia e ginecologia. E em 2006, eu já... o pai estava montando a clínica, né? Precisava de plantonista aqui no Hospital Policlínica.
E aí eu fazia 15 dias, então, de plantão na policlínica e 15 dias eu fazia uma especialização em videolaparoscopia. Uma especialização, pós-graduação em cirurgia geral videolaparoscópica. Ali eu comecei, então, a entrar no mundo da videolaparoscopia, que é uma coisa que desde essa época eu já vinha procurando me aperfeiçoar, né? Então, ali eu fiz 1 ano, então, de videolaparoscopia e meio ano de videolaparoscopia com meio ano de plantão aqui no hospital. Entendi. Né? Nossa, então o negócio foi acontecendo. Foi acontecendo, exatamente. Que bacana. E nesse tempo a Raquel, então a minha esposa, também fez a mesma residência, no mesmo hospital que eu. Terminou a residência em 2006. Né? E aí em 2007, sim, a gente ficou definitivo daí para frente em Pato Branco. Legal. Então dizer que... Bom, então acho que dizer por que decidiu atuar como médico em Pato Branco tem toda uma questão familiar, né? Familiar. Posso dizer assim que eu nasci na policlínica, né? De fato? De fato, né? Retornei à policlínica como médico, né? Meus filhos nasceram na policlínica também, então... Filho da policlínica. Filho da policlínica. Tem toda uma história, uma tradição, né, em cima disso. Que legal. Né? Eu acho que isso é bacana, assim. Eu acho que isso mostra as raízes, né? Exatamente. Porque ao mesmo tempo que a nossa cidade ela cresce, e ela cresce no sentido de população, ela cresce no sentido de movimento, ela cresce no sentido de abraçando outras cidades e regiões, no sentido de oferecer esse serviço de saúde, mas ela mantém firme as suas raízes, né? Exatamente. Né? Isso a saúde é uma coisa, é muito forte aqui na nossa região, né? Então ela drena muito mesmo, muita gente de fora, né? Então assim, quem viveu aqui, retornar para cá é satisfação, dá um orgulho de voltar, né? Eu concordo muito. E assim também passo para meus filhos, né? Não sei se vão voltar para cá, mas a raiz e a história ela vai com certeza, e ela se vai levando, e o ciclo vai vindo e vai trazendo, né? Com certeza. E ao longo de todo esse tempo, doutor, o que mais de bacana aconteceu na tua carreira, fatos marcantes, momentos, e o que te marca enquanto médico? Assim, como médico, a gente sempre tem aquela satisfação em resolver, né, a história dos outros, né, o problema dos outros, né? Sim. O que eles têm trazer ali de sofrimento, de dor, né? Então, assim, lembrar rápido, assim, histórias marcantes, a gente tem, assim, vários momentos que a gente fez a diferença, né? Em situações de urgência, né? Uma cesárea que a gente resolveu ali, que o nenê sobreviveu, situações que a gente identificou, diagnosticou, e aquilo fez a diferença total na vida Às vezes tem situações difíceis, na obstetrícia principalmente, situações de gravidade, como uma pré-eclâmpsia, situação que a gente tem que, às vezes, fazer com que o nenenzinho nasça antes do tempo, para que a mãe também tenha uma saúde, né? Entendi. Então tem situações de pré-eclâmpsia, por exemplo, tem que fazer às vezes uma cesárea muito precoce, o nenenzinho às vezes tem 900, 800 gramas, e a decisão se você não fizer, aquilo pode acarretar no óbito da mãe. Então são decisões muito difíceis de fazer, que tem que ter muita firmeza, né, para fazer, com muita conversa, entendendo e explicando o risco. E aí a gente faz isso, tem a estrutura no hospital, né, o nenenzinho tem que ir para uma UTI, esse nenenzinho sobrevive, né? Mas se você não tivesse intervindo naquele momento, não teria esse destino, né? Então são situações assim que a gente tem, né, diariamente, e isso nos dá muita satisfação. Conta pra gente como que funciona, assim, como que chega nesse momento dessa... de estar entre a cruz e a espada, se a gente pode dizer isso. São situações difíceis, né, que a gente tem que, por experiência, né, que a gente tem, por conhecimento, entendendo a patologia, entendendo a complicação que ela pode levar. Nesse exemplo que eu citei aí, então, da pré-eclâmpsia, que é uma doença que ela é dependente da gravidez, né? Doutor, só para a gente contextualizar, porque a nossa audiência, além de médicos, assim, nós temos uma audiência bem ampla nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o YouTube. O que é essa eclâmpsia? O que é essa... É uma doença que é dependente da má adaptação da gravidez. Entendi. Né? Na hora da implantação da placenta, acontece alguma situação não muito adequada, onde a placenta não tem uma boa nutrição. Ali existe uma resistência maior na nutrição. E isso, ao longo da gravidez, vai trazendo faça com que a paciente desenvolva uma pressão alta, né, que altere a função renal, que altere a função hepática, decorrente dessa má adaptação da gravidez. Isso se chama pré-eclâmpsia, que pode
trazer uma consequência muito grave, né? Para a mamãe. Para a mãe e, consequentemente, para o feto também. Entendi. Pode levar até a óbito a mãe, né? Porque é uma situação de grande gravidade. E ela só se resolve quando nasce, né? Então ela é uma doença progressiva. Hoje em dia a gente tem até formas de preveni-la, mas é uma doença progressiva que a hora que chega numa situação de risco extremo, né? Somente nascendo o nenê que pode resolver. E aí se ela acontece muito precoce na gravidez, então acontece 28 semanas, que é o 7º mês de gravidez, o nenê é muito pequeno, ainda não tão viável. Entendi. Né? Só que, se ele ficar lá dentro, né, a mãe pode ter uma situação de gravidade e risco de morte ali, né? Entendi. Então tem que se tomar decisões para retirar o nenê, para que a mãe sobreviva e, consequentemente, dê uma experiência para o nenê também sobreviver. Entendi. Então essas são situações extremas, né? Então é uma doença muito grave. E aí, com a estrutura de uma UTI, uma estrutura toda que o hospital tem, então o nenê vai ter condições de sobreviver, né? Então a gente está falando hoje que nós, assim, mesmo tendo que tomar esse tipo de decisão, por mais difícil que ela seja, hoje o nosso Hospital Filantrópico Policlínica, nós temos estrutura para dar retaguarda para quando o médico ter que tomar esse tipo de decisão. Isso é isso aí. Tem uma estrutura, só se toma essa decisão mesmo quando você tem uma estrutura que dê o suporte. Entendi. Senão ela tem que ser referenciada. Entendi. Então, como o hospital aqui é uma referência, então tem todo esse suporte, situações extremas como essa, né, a gente consegue resolver. Claro que são situações muito graves, né? Depende muito também da evolução do nenê. Mas aqui na Policlínica tem todo o suporte necessário para isso. Então, isso nos dá muita satisfação, né? Isso é bom. Né? Uma região que tem, né, toda a condição de não precisar transferir para um outro centro maior, né? E a gente fala assim que por mais que nós estamos no interior, mas eu acho que nós temos um avanço tecnológico na área da saúde e principalmente de profissionais da área da saúde com alta capacidade para esse tipo de solução e com alta resolutividade. Eu acho que isso é importante. Isso é muito importante, muito importante. Isso é totalmente o diferencial que tem na nossa região. Sim. Né? A gente atende uma região, acho que muito ampla até, pode chegar até uns 300 mil habitantes. A gente fala muitas vezes, em alguns casos, até 600 mil. Até 600 mil, né? Porque Drena é uma região muito grande. E a gente dá o suporte todo necessário, né, que grandes centros também oferecem. Nossa equipe médica aqui, ela tem uma condição muito, de muita qualificação. Né? A parte tecnológica, ela vem junto, né? A gente vem trazendo, o hospital vem se remodelando, vem melhorando, né? O robô é uma ideia que vai ser mais para o futuro, mas essa continuidade também de tecnologia oferecendo nessa região nos dá uma qualidade de saúde assim extrema. Né? E de resolutividade. De resolutividade, exatamente. O princípio é a resolutividade. Entendi. Né? Perfeito. Você conseguir solucionar o que a paciente está precisando. Sim. E doutor Gustavo, aí vem aqui, eu acho que tem uma pergunta aqui que a gente estava batendo um papo antes aqui para aquecer. E como que é fazer parte de um corpo clínico, de um hospital como o nosso, que é o Hospital Filantrópico Policlínica, que é tão vanguardista, no sentido de gente altamente capacitada, e aí eu te incluo nesse bojo de altamente capacitada, e que puxa a fila para ter tanta gente capacitada assim, e tá buscando essa alta capacitação de todo mundo sempre, né? Como que é essa... Não, isso essa busca lá? É uma satisfação, né? Sempre que tu tem um grupo que você puxa para cima, então quando tem pessoas boas, a coisa vai trazendo para cima, né? Se tem pessoas ruins, vai puxando para baixo. Então, ter o corpo clínico capacitado, né? Isso só vai gerar positividade, né? Coisas que vão levar o corpo a se engajar, a crescer e a procurar sempre o melhor. Sim. Então, fazer parte disso aí, claro que dá muita satisfação, né? Que bacana. Muito orgulho. Doutor, a gente estava falando das questões aqui e tal, mas a gente estava conversando antes que tem uma patologia, olha eu aqui com mediqueza aqui falando, né? Olha eu aqui falando. Não, já tá por dentro, já. Já tô quase, Termos né? técnicos daqui a pouco. Então, a gente estava falando sobre endometriose. Você é um cara especialista nessa área. Conta pra gente o que é, como é que tá o avanço tecnológico nessa área,
que o Dr. Gustavo hoje oferece, enfim, Sim. dentro da nossa policlínica e tudo mais. Então, é uma doença que vem crescendo a cada ano. Hoje em dia, assim, é uma doença que atinge, pela estatística, 1 em cada 10 mulheres. Então, vamos ter noção, 1 em cada 10 mulheres é quase a mesma porcentagem de um diabetes. Certo. Então, assim, tem 7 milhões de mulheres hoje em dia que têm a endometriose. E é uma doença que ela afeta não só a parte física, como emocional da paciente. Porque é uma doença que ela pode ir incapacitando a paciente à medida que ela vai avançando, né? E que traz transtornos no trabalho, na relação, né? A endometriose, para explicar bem, para dar um entendimento, Claro. ela é uma doença inflamatória crônica, a gente chama. Então, a gente tem que considerar como uma doença que a paciente tem e tem que saber conviver ao longo da vida. Ela se dá por células do endométrio, aquela camada que descama na menstruação, cada fluxo menstrual. Então, células parecidas com essa do endométrio se alojando fora do útero, dentro da cavidade pélvica. Ali ela se alojando, por ação do estrogênio, o hormônio que faz esse endométrio crescer, né? Essas células crescerem, esse hormônio estimula essas células também fora do útero. E elas vão fazendo como se fossem sangramentos, lesões, aderências, né? Vão formando nódulos, elas vão se juntando e formando nódulos, que dependendo do local onde ela está, ela gera muito desconforto. Certo. Né? Ela pode se alojar no intestino e fazer uma obstrução intestinal. Ela pode se alojar na bexiga e causar uma lesão, né? Ela tem um comportamento parecido com o câncer, né? Porque ela vai invadindo e infiltrando. Entendi. Pela ação do estrogênio. Entendi. Né? Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai incapacitando. Por isso gera um transtorno tão grande nas mulheres. Entendi. E aí, doutor, como a gente estava falando sobre a questão da endometriose e já linkando com uma outra especialidade sua, que são as cirurgias minimamente invasivas, existe alguma relação entre a cirurgia minimamente invasiva laparoscópica com a solução, o tratamento, enfim, da endometriose? Com certeza. Toda a relação. Certo. Hoje em dia, a forma de tratar a doença, uma das formas, como ela é uma inflamatória crônica, ela depende de vários fatores. Certo. E a cirurgia é a retirada das lesões. Então, quando ela se infiltra nos locais, a gente faz a cirurgia para retirar esse foco aonde está gerando a dor. E hoje a melhor forma de fazer essa retirada é através da cirurgia minimamente invasiva. Certo. Que é através de pequenas incisões, com uma câmera especial, a gente consegue ter a visão total da anatomia, dos órgãos pélvicos e retirar com precisão as lesões. Retirando as lesões, tu retira o foco da inflamação, o foco da dor. Então, o tratamento cirúrgico hoje é só através da videolaparoscopia. Nem a cirurgia aberta convencional, né, consegue atingir o nível de solução que a videolaparoscopia consegue resolver. E o robô futuramente também, que também é outra forma. E essa laparoscopia é uma questão milimetriquinha ali. Milimétrica, né? Isso aí. Tu tava me explicando que a questão de 2 milímetros, vai lá, pega e faz não sei o quê. Exatamente. É uma cirurgia que a gente faz por pequenas incisões, né? Então, assim, com uma câmera... A videolaparoscopia é uma câmera que vai pelo umbigo, né, na paciente, e ali tem pontos onde vai o material. Através de uma câmera a gente consegue ampliar, né? E consegue fazer diversas cirurgias. Consegue fazer a retirada do útero, consegue fazer a retirada de miomas, consegue fazer cirurgias de ovário, né, de câncer de ovário, e cirurgias da endometriose. Tu estava me explicando antes aqui nos bastidores questões relacionadas quando uma mulher ela está em processo que de repente... Eu vou contar o exemplo, daí tu conta o... Vamos lá, vou contar o milagre e tu vai contar o santo. Tá. Assim, a mulher ela tem o desejo de engravidar, mas por alguma questão ela tem um probleminha, ela tem uma questão lá no útero e que talvez comumente seria necessário retirar o útero, não sei o que e tal, mas pela cirurgia, pela minimamente invasiva, você consegue ir lá e resolver e dar uma qualidade de vida para ela, para que ela tenha o filhinho.
Traduzo tudo que eu falei, conta para nossa audiência como é que funciona. Não, exatamente. Tem situações que podem causar infertilidade, né? Aham. Uma delas é a endometriose, ela pode dificultar, depende Legal. da lesão onde ela está, ela pode comprometer trompas, pode comprometer vários locais onde a infertilidade pode acontecer. Aham. Outras patologias, depende do local, o mioma é uma delas, né? Então, depende do local do mioma, ele é uma das prováveis causas ali Aham. da infertilidade. E às vezes, antigamente, se condenava ou se fazia uma cirurgia aberta, onde a recuperação era muito mais demorada. Hoje a gente consegue fazer tanto cirurgia do mioma, por videolaparoscopia, quando depende da localização. Quando ele é interno no útero, dentro da camada interna do útero. A gente consegue fazer por estereoscopia, que é uma câmera menorzinha, essa de 2 milímetros. Estereoscopia. Estereoscopia. É isso aí que você tinha falado. Que a gente vai por dentro do útero. E ali tira pólipo ou mioma, ou às vezes o útero tem um septo, ele é dividido em 2. Isso dificulta, então, a implantação do embrião lá dentro. Então, a paciente tenta engravidar, não consegue porque tem esse septo. Então, hoje, com uma cirurgia minimamente invasiva, através de uma pequena câmera, a gente vai lá, retira esse septo. Antigamente se fazia curetagem, e a curetagem era muito agressiva, até Certo. podia prejudicar o útero. Hoje não, com uma câmera, material especial, tira a paciente no mesmo dia e vai para casa. Entendi. Próximo mês, tenta engravidar, a chance aumenta muito de gravidez. Legal. Então tem situações que a cirurgia consegue solucionar, e a minimamente invasiva, além de solucionar ou, né, tratar a infertilidade, ela também é uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida. Então o paciente pode no mesmo dia ir para casa ou até no outro dia ir para casa. Menos internamento, menos dor, né? O paciente volta a atividades, né, com mais rápido, né, ao trabalho, às atividades normais. Mais precoce também até para tentar uma gravidez. E isso tudo o Dr. Gustavo faz dentro do ambiente hospitalar, dentro Exatamente. Da policlínica. Da policlínica. Temos tudo isso aqui? Exatamente. Hoje em dia tem material específico, as torres de vídeo, material pequenininho esse que eu comentei, tudo dentro da policlínica. Que show, doutor. Não. E o que a gente pode esperar, então? Se isso já é algo tão avançado, o que a gente pode esperar daqui para frente, então, em termos de tecnologia? Eu acho que de tecnologia a ponto de material, acho que a evolução ainda é o robô, que já é uma realidade, então, em outros centros, né? Em que logo essa realidade vai chegar aqui, na nossa cidade também. O robô, existe uma precisão maior, ainda é um equipamento muito grande, existe uma sala específica para isso. E o hospital agora vai ter reformas, vai ser uma nova estrutura, e já tem uma estrutura pronta, preparada também para o robô, né? Então, futuramente, o robô é uma realidade aqui também. Então, esse é um avanço que pode chegar logo aqui. Que legal. Eu acho que isso, assim, eu acho que tudo isso que o doutor está falando para nós, a gente está falando no seguinte sentido: a gente está falando em resolutividade, a gente está falando em agilidade, a gente está falando num corpo clínico extremamente qualificado, e principalmente em tecnologia que o nosso hospital policlínica, o nosso hospital filantrópico policlínica coloca à disposição das pessoas. Exatamente. Eu acho que é muito importante que isso fique, que a gente tenha esse entendimento, porque não é porque estamos a não sei quantos quilômetros de Curitiba, não sei o que. Não, cara, isso nós temos aqui. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro até para quem nos escuta mesmo, porque às vezes as pessoas valorizam mesmo, às vezes fora daqui, vamos para um centro de referência, e às vezes é o contrário, a pessoa de referência vem até a nossa cidade. Então, assim, tem pacientes que vêm às vezes de Curitiba operar aqui com a gente, né? Então, tu vê que é um local aqui, e a tendência é que cresça isso, e chegue cada vez mais tecnológico e mais aprofundado, para que dê essa possibilidade também, de as pessoas não irem para um centro grande, elas virem no nosso centro. Hoje, com aeroporto, né, facilitando, né, aqui a logística é melhor. Tá fácil. Aqui você tem uma cidade com uma segurança maior, uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Então, em vez da paciente ir para fora, por que não vem para cá? Lógico. Né? Lógico. Então, isso nos dá muita satisfação. E é isso que a policlínica busca também. Né? E sempre buscou, desde a época do pai. Né? Eu gosto Por exemplo, disso. o pai fazia videolaparoscopia também. É mesmo? Exatamente. Eu terminei a residência ali, comecei a fazer videolaparoscopia, mas ele já era um inovador nessa área. Eu só dei a sequência. Aqui. Mas a videolaparoscopia que ele fazia lá, para hoje, ela... Mudou, claro, com certeza. A gente tem mais especializações, a gente consegue fazer mais avançadas das cirurgias.
Mas já era o começo, né? Mas se eu pudesse aqui brincar, era um cano e hoje é um canudinho. Hoje é canudinho, né? Se a gente pudesse o material brincar... melhorou muito. Entendi. O tipo de câmera, vamos dizer assim, Claro. era uma analógica, hoje é uma 4K. Então, assim, tu tem uma visão melhor das coisas. Com certeza. Então, assim, isso evoluiu muito, né? Doutor, eu acho que a gente começa aí para os nossos momentos finais aqui do nosso podcast. Eu acho, assim, é muito importante, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o teu tempo. A gente sabe que é hospital, é clínica, é consultório, é família, são filhos, é tudo mais. Eu acho que você dispor desse tempo para vir, para a gente gravar, isso é algo muito que é muito gratificante, tá? E mostrar, assim, esse nível de qualificação, além da sua, de todos os médicos que têm passado aqui pelo nosso podcast na nossa primeira temporada. Então, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de falar, né, de divulgar também o meu trabalho, divulgar o trabalho da Policlínica, né? Informações para a população que às vezes nem sabe, né? Mas eu acho que antes disso tudo nós estamos fazendo um serviço de utilidade pública em informar sobre essa questão da endometriose que atinge 10% das mulheres. Isso é muito importante. Então, assim, se nós estamos falando de uma cidade como Pato Branco, lá com seus 80 e poucos mil habitantes, supondo que tenha 40 mil mulheres, nós estamos falando que provavelmente 4 mil mulheres têm. Isso eu estou falando, obviamente, sem nenhum dado estatístico, a título só daquilo que a gente... Exatamente, é uma doença que está muito evidente hoje, né? Entendi, perfeito. Doutor, e para a gente começar a encerrar, se o doutor Gustavo fosse olhar para o doutor Gustavo lá, iniciando a faculdade de medicina, o que o doutor Gustavo deixaria de mensagem? Olha, eu acho que assim, a gente tem que sempre buscar, né, ter um objetivo, né, trazer esse objetivo como foco, sempre o foco principal é o paciente, é a solução do paciente, de solucionar os problemas. O que traz satisfação na medicina é isso, você ter a condição técnica, né, de conseguir resolver o que a paciente está nos procurando, né. A gente sai às vezes de madrugada, tudo, de noite, não pelo dinheiro, por isso tudo, é porque a gente tem condições de resolver o que a paciente tem. Então, se você, né, sempre foi o foco, e foi isso que eu busquei desde sempre, manter o equilíbrio sempre, né? Então, assim, a gente foi buscando os caminhos, as diversidades e o foco em especialização, em aumentar a condição técnica, buscando oferecer o que tem de melhor para nossos pacientes, né? Então, o foco sempre é esse aí. Eu comecei lá de trás, com a experiência, né, pequena, e a busca sempre foi crescendo. Eu acho que o caminho que eu fiz de lá até aqui é um caminho que a gente está sempre buscando ainda aprimorar, né? Então, eu acho que estou no caminho. As adversidades que vêm, a gente vai continuar focando, continua trazendo. Então, o que eu falaria é isso, é você ter um objetivo de atender bem a paciente, de solucionar o problema, né, em primeiro lugar. E é isso que é o principal alavanco, a principal motivação da medicina. Se você tem essa motivação de poder resolver, de conseguir resolver o que a paciente precisa, é a maior motivação que o médico precisa ter. Sim, cada área tem as suas motivações, mas a principal é você resolver o bem do outro, né? A gente veio aqui para isso, para resolver o que o outro precisa, né? Com certeza. Então, isso acaba sendo a gratificação do que é ser médico. Com certeza. É você conseguir fazer, através do teu conhecimento, da tua condição técnica, resolver aquilo que a paciente precisa, o que o outro precisa, o que o outro ser humano precisa. Entendi. Assim como eu preciso de você para algumas coisas, assim como as pessoas, né, precisam de várias, a gente tem o que oferecer. Então a gente sai de madrugada, larga a família, tudo para isso, para conseguir resolver o que o outro precisa. E o que significa ser médico? É isso, ser médico é você ter a condição de ajudar o sofrimento do ser humano, né? Então isso é ser médico, acho que é isso. Muito show. Doutor Gustavo. Muito obrigado. Gente, Vai mesmo. Muito show. Gente, queremos agradecer muito o doutor Gustavo, que com essa alegria e esse entusiasmo aqui veio contribuir com o nosso Policast na nossa primeira temporada, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. Doutor Gustavo, muito obrigado. Pessoal, valeu e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história.
Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.